Você já se perguntou o que realmente move os homens nas suas relações? O que eles buscam, de fato, quando se entregam a alguém? A resposta não está no que vemos à primeira vista, no que é superficial. O desejo mais profundo não é o sexo, não é o prazer imediato. O que eles buscam em silêncio é algo muito mais valioso: ser vistos e compreendidos. É a busca por uma conexão genuína, que transcenda o corpo, que toque a alma. Mas por que isso é tão difícil de ser encontrado? Porque, em um mundo tão conectado, muitos homens ainda se sentem sozinhos em meio às suas relações. Neste vídeo, vamos mergulhar na psicologia de Jung para revelar o desejo secreto dos homens e entender por que a vulnerabilidade, a verdadeira intimidade e a aceitação são as chaves para o que eles realmente buscam. A resposta pode surpreender você. Ao longo dessa jornada, vamos explorar o arquétipo do herói, os medos, as sombras e, principalmente, as camadas mais profundas da psique masculina. E ao fazer isso, vamos descobrir que o verdadeiro poder do homem não está em sua força ou invulnerabilidade, mas na sua capacidade de se revelar em sua totalidade. Prepare-se para uma reflexão que vai mudar a forma como você vê os homens, as relações e, quem sabe, a si mesmo. Porque no final das contas o que todos buscamos, no fundo, é ser compreendidos e aceitos como somos, sem máscaras, sem defesas. E isso, meus amigos, é o que traz a verdadeira conexão. Escreva nos comentários: nada perturba minha paz interior. O arquétipo do herói e o desejo oculto dos homens. O desejo oculto dos homens não reside apenas no que se vê, mas no que se sente. É o desejo de ser visto como aquele que não teme, aquele que supera, aquele que conquista. O arquétipo do herói é a lente através da qual muitos buscam entender seu próprio papel no mundo, um caminho de autodefinição e afirmação. Mas e se o verdadeiro desejo não for o poder físico, o controle ou o domínio? E se, no fundo, o que os homens buscam é algo mais sutil, mais profundo? O que se esconde por trás dessa máscara de virilidade, de força impassível, é uma necessidade quase silenciosa, a necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser importante. Mas o herói não está apenas em busca de ação e vitória, ele busca significado. E é nesse vazio existencial que o homem se encontra, onde a busca por poder se entrelaça com o desejo por intimidade verdadeira. A busca por ser visto, por ser compreendido e finalmente aceito como é, sem máscaras ou defesas, está profundamente conectada à psicologia de Jung. O herói, em sua jornada, precisa se confrontar com sua sombra, aquelas partes ocultas de si mesmo que muitas vezes ele tem medo de revelar. Por trás do poder e da autossuficiência existe a vulnerabilidade. E é nesta vulnerabilidade que mora o desejo não dito, a busca por conexão. Não se trata de sexo, mas de um vínculo mais profundo, mais genuíno. O herói não é aquele que destrói todos os seus inimigos, mas aquele que, ao confrontar sua sombra, encontra o valor verdadeiro de sua própria humanidade. O desejo dos homens, muitas vezes, é encontrar esse reflexo, encontrar alguém que os veja, que os compreenda, e ao ser compreendido, o herói se transforma. O poder da mente humana está ligado a algo muito mais profundo do que o que os olhos podem ver. Carl Jung nos lembra que nossa psique está cheia de forças ocultas, do inconsciente coletivo que governa nossas ações, medos e desejos. O herói, em sua jornada, não está apenas lutando contra inimigos externos, mas contra as sombras que habita dentro de si. E o maior inimigo pode ser justamente a falta de conexão com sua verdadeira essência, a desconexão da própria humanidade. Assim, os homens buscam, sem perceber, a libertação de suas próprias amarras emocionais. E ao fazê-lo, buscam o reconhecimento.
não porque desejam dominar, mas porque, no fundo, desejam ser vistos como verdadeiros. A busca por autoconfiança é um reflexo do desejo de controlar o que está fora de si. Mas a verdadeira força interior vem quando conseguimos dominar o que está dentro. É quando o herói não precisa mais provar nada ao mundo. Quando sua verdadeira força é silenciosa, mas profunda. Quando a necessidade de ser reconhecido deixa de ser uma questão de ego e se torna uma questão de autenticidade. Isso está relacionado à nossa capacidade de permanecer íntegros, em paz, mesmo diante das tempestades da vida. E o homem que aprende a controlar seus próprios impulsos, suas próprias sombras, encontra em si a liberdade emocional. Ele já não precisa provar nada a ninguém, pois encontrou sua própria aceitação. Na jornada do herói, a conexão emocional se torna algo mais do que um simples desejo de proximidade física. O herói não busca uma conquista superficial, mas um vínculo genuíno que ressoe em sua alma. A intimidade verdadeira, que é construída através da confiança e do reconhecimento mútuo, é a maior vitória que ele pode alcançar. A sombra que o persegue não é algo que se apaga com ações heróicas externas, mas com a compreensão e aceitação de suas próprias fraquezas. O homem, ao se permitir ser vulnerável, encontra a verdadeira intimidade, e nesse processo ele descobre que sua força não reside na sua habilidade de dominar, mas na sua capacidade de ser genuíno. Quem é o homem que conhece a si mesmo? Diz o sábio. Quando o herói se encontra com sua própria sombra, ele também se encontra com o que há de mais genuíno em si. O reconhecimento de suas fraquezas não o torna fraco, mas o torna mais forte, pois ele agora é inteiro. O homem que aceita suas próprias falhas e imperfeições é aquele que está em paz consigo mesmo. É nesse estado de consciência plena, de observação silenciosa, que o verdadeiro desejo do homem pode ser revelado. O desejo de ser aceito como ele é, sem adornos, sem escudos. O verdadeiro poder vem do interior, não do que se exibe para o mundo, mas do que se mantém em silêncio. A psique masculina não é apenas uma busca por dominação ou controle. Ela é, em muitos aspectos, uma busca por transcendência. Ao se despir da necessidade de ser visto como o herói invulnerável, o homem pode alcançar a verdadeira liberdade emocional. Não a liberdade de não sentir, mas a liberdade de ser autêntico, de ser transparente. Quando o homem se conecta com essa autenticidade, ele não se vê mais como um guerreiro lutando contra inimigos externos, mas como alguém que busca a paz dentro de si. Alguém que aprende a navegar pelas próprias emoções e sombras, com a mesma coragem com que enfrenta qualquer batalha externa. Assim, ao refletir sobre o desejo profundo que guia o homem em sua jornada, percebemos que o verdadeiro objetivo não é a busca por sexo, mas por algo muito mais significativo, a busca por compreensão, por aceitação, por pertencimento. Quando um homem encontra alguém que o vê além das aparências, que compreende suas lutas internas, ele não encontra apenas amor, mas redenção. É nessa intimidade profunda que ele finalmente encontra o que tanto busca, a certeza de que não está só, de que sua vulnerabilidade é parte de sua grandeza. E assim, o herói não se define mais pela vitória, mas pela autenticidade de sua jornada interior. Porque o homem busca conexão profunda e não apenas sexo. O homem, em sua essência mais profunda, não busca apenas o que é visível, mas o que é sentido. A busca por conexão verdadeira vai além do impulso físico e é movida por uma necessidade psicológica não dita, um vazio existencial que muitos tentam preencher com conquistas momentâneas e encontros superficiais. Mas será que esses encontros realmente saciam o que ele busca? Ou apenas adiam o confronto com a ausência que carrega dentro de si? A psicologia de Jung revela uma verdade complexa.
A necessidade de intimidade verdadeira está enraizada no inconsciente coletivo, na busca de cada homem por pertencimento, compreensão e, principalmente, autoconhecimento. O homem não se satisfaz com o que é transitório, com o que é efêmero. Ele anseia por algo mais, um vínculo que transborde da carne para a alma. Quando olhamos para o comportamento masculino sob a ótica de Jung, podemos perceber que a busca por conexão vai muito além daquilo que o corpo deseja. Para muitos, o sexo é apenas um reflexo de um desejo mais profundo de ser compreendido, de encontrar um outro que reconheça a complexidade de sua essência. Não se trata de uma simples troca física de energia, mas de uma tentativa de se conectar em um nível mais profundo, de ser visto sem máscaras, de ser aceito em sua totalidade. O desejo não é de ser desejado, mas de ser compreendido, de ser visto de forma autêntica. E essa visão exige vulnerabilidade, algo que o homem muitas vezes evita, mas que, quando se permite, traz uma sensação de pertencimento e de paz interior indescritível. O inconsciente masculino está em constante busca por esse tipo de conexão, mas não de forma consciente. Muitos homens procuram a resposta em lugares errados, em relações fugazes, em aventuras que nunca preenchem o vazio interior. O que eles procuram, sem saber, é algo mais profundo, um espelho que reflete não apenas seu corpo, mas sua alma. Como Jung nos ensina, a individuação, o processo de se tornar o que se é de verdade, só pode ser alcançada através da aceitação de todos os aspectos de si, incluindo a sombra. No contexto das relações, isso significa a busca por um vínculo que os ajude a integrar suas próprias sombras, a aceitar suas fragilidades e a reconhecer suas qualidades mais profundas. Muitas vezes, o homem sente-se perdido nessa busca por conexão, achando que o sexo ou a conquista serão capazes de preencher sua falta de sentido. Porém, o que realmente deseja é uma comunicação genuína, onde possa ser visto sem julgamentos, onde a conexão não seja apenas física, mas emocional e espiritual. Quando o homem se entrega a essa vulnerabilidade, ele começa a acessar um poder interior que não vem da necessidade de agradar ou conquistar, mas da pura aceitação de quem ele é. E é nesse momento que ele se torna capaz de criar um vínculo verdadeiro e duradouro. O poder da mente, ao ser controlado e direcionado, torna-se uma ferramenta que pode transformar essas buscas superficiais em algo mais profundo e significativo. Carl Jung fala sobre a importância de sermos conscientes de nossos desejos e intenções, pois é ao trazer à luz o que está nas sombras da mente que conseguimos transcender o ciclo de busca por validação externa. O homem que aprende a se conectar com sua própria alma é capaz de criar relações que não são baseadas em desejos passageiros, mas em uma construção profunda e autêntica de intimidade emocional. No entanto, muitos homens têm medo de mergulhar nessa profundidade emocional. Eles temem o que podem encontrar ao olhar para dentro de si mesmos. Mas o que não percebem é que, ao ignorar esse desejo de conexão genuína, perpetuam um ciclo de insatisfação emocional. O medo da vulnerabilidade os impede de encontrar o que realmente buscam. A paz interior, que vem de ser aceito e compreendido por quem eles são em sua totalidade. Quando o homem aprende a quebrar essas barreiras internas, ele se torna capaz de se conectar não apenas com os outros, mas com sua própria essência. Portanto, o verdadeiro desejo masculino não está na busca pelo sexo ou pela conquista superficial, mas na necessidade de ser visto, compreendido e aceito em um nível profundo e espiritual. Ele busca algo que não se pode tocar, mas apenas sentir. Uma conexão que transcende o corpo e chega à alma. E essa busca só pode ser realizada quando ele se permite ser vulnerável, quando se entrega ao processo de autoconhecimento e de reconciliação com sua própria sombra.
Porque, no final das contas, a verdadeira conexão é aquela que não precisa de palavras ou de gestos grandiosos, mas de um simples olhar que diz: eu te vejo como você é, e isso é suficiente. A sombra masculina, o medo de mostrar vulnerabilidade. A sombra, segundo Jung, é aquilo que todos nós carregamos dentro de nós, mas que muitas vezes evitamos encarar. São as partes de nós mesmos que, por medo ou vergonha, preferimos manter escondidas. Para o homem, a sombra muitas vezes está atrelada à sua vulnerabilidade, àquilo que ele considera fraco, indesejável ou inaceitável. A ideia de ser vulnerável é, para muitos, quase um tabu, algo que fere a imagem construída ao longo dos anos. A imagem do homem forte, invulnerável, imbatível. E, no entanto, é nessa sombra que reside a chave para uma conexão emocional verdadeira. O homem que se recusa a reconhecer suas fraquezas e emoções reprimidas acaba condenado a viver em uma constante batalha interna, onde a paz interior é uma ilusão distante. O medo de mostrar vulnerabilidade está profundamente ligado ao que a sociedade ensina sobre masculinidade. Desde muito cedo, o homem aprende que deve ser forte, resiliente, independente. Mostrando fraqueza, ele se vê como fraco aos olhos do mundo. E, no entanto, o paradoxo é que, ao esconder suas emoções, ele está criando um muro invisível entre ele e os outros. Um muro que o impede de criar relações autênticas e profundas. O verdadeiro poder do homem não está em sua capacidade de dominar, mas em sua coragem de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. A vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de força. Ela exige coragem, pois significa enfrentar o medo de não ser aceito, de ser rejeitado, de ser incompreendido. E é justamente nesse enfrentamento que o homem encontra sua verdadeira grandeza. O desejo de ser visto como forte, imbatível e invulnerável pode ser o maior obstáculo para o verdadeiro autoconhecimento. Quando o homem se recusa a confrontar a sua sombra, ele se afasta de sua essência mais profunda. Ao não permitir-se ser vulnerável, ele cria uma divisão entre o que ele é de fato e o que ele acha que deve ser. A sombra, então, passa a governar sua vida de forma inconsciente, moldando suas ações, suas escolhas, seus relacionamentos. É somente quando o homem se permite encarar essa sombra, quando se permite sentir sem medo de ser julgado, que ele começa a caminhar em direção à sua verdadeira liberdade emocional. A psicologia de Jung nos ensina que a integração da sombra é um passo essencial no processo de individuação. Ao integrar aquilo que é reprimido, o homem se torna mais inteiro, mais autêntico. Ele não precisa mais carregar o peso da perfeição, da máscara de invulnerabilidade, porque ele aceita e ama todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que considera fracas ou imperfeitas. E é nesse espaço de aceitação e autocompreensão que a verdadeira intimidade começa a florescer. O homem que não tem medo de se mostrar vulnerável é aquele que pode, finalmente, se conectar de forma profunda com os outros, com o mundo ao seu redor e com o próprio ser interior. A vulnerabilidade também é o ponto de partida para a verdadeira força emocional. O homem que se permite sentir é aquele que consegue lidar com as emoções de forma consciente e madura. Ele não é controlado por seus medos ou frustrações, mas os reconhece, os aceita e aprende com eles. Isso não significa que ele deve ser emocionalmente descontrolado, mas sim que ele deve ser capaz de observar suas emoções com clareza e compaixão. Esse é o caminho da verdadeira liberdade emocional, a capacidade de estar em paz consigo mesmo, independentemente das circunstâncias externas. O medo de ser vulnerável não desaparece de imediato, mas a coragem de enfrentá-lo traz uma sensação de leveza e alívio que o homem muitas vezes não sabia que era possível. O medo de mostrar vulnerabilidade também está ligado à insegurança que muitos homens sentem em relação à sua própria identidade.
Eles se veem como projetos a serem construídos e mantidos em constante evolução. Por isso, o medo de falhar, de mostrar fraqueza, de não atender às expectativas sociais e pessoais se torna uma constante. Mas a verdadeira força interior vem justamente do processo de aceitação e de autoconhecimento. Quando o homem se permite ser imperfeito, ele finalmente se liberta das expectativas externas e começa a viver de acordo com sua própria verdade. A verdadeira identidade do homem não está no que ele aparenta ser, mas no que ele é, em sua essência mais pura. A vulnerabilidade é, portanto, a porta de entrada para uma vida mais plena, mais rica, mais verdadeira. O homem que se liberta do medo de mostrar sua verdadeira face, com suas falhas, seus medos e seus desejos mais profundos, encontra a verdadeira conexão, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. E é nesse espaço de autenticidade que o homem começa a viver uma vida mais significativa, mais em paz, mais em sintonia com sua essência. Quando ele olha para a sua sombra com compaixão e aceitação, ele começa a descobrir que na vulnerabilidade reside o verdadeiro poder. E assim, ao confrontar sua sombra, o homem percebe que, em vez de se tornar fraco ao se mostrar vulnerável, ele se torna mais forte do que jamais imaginou. Ele se torna inteiro, completo. E ao fazer isso, abre espaço para uma nova forma de conexão. Uma conexão que não é baseada na superficialidade ou nas máscaras que ele usa para se proteger, mas na autenticidade de seu ser mais profundo. E assim, a jornada continua. A psicologia junguiana do amor. O que os homens realmente querem nas relações? O amor, em sua essência mais pura, não é uma simples troca de carícias ou palavras bonitas. Ele vai muito além do que os sentidos podem perceber. E quando olhamos para a psicologia de Jung, começamos a entender que o verdadeiro desejo masculino nas relações não é a busca por um amor passageiro, mas por uma conexão que toca a alma, por algo que transcende o físico. Jung acreditava que cada ser humano possui um oposto interno, um aspecto que, quando integrado, permite uma união verdadeira, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Para o homem, esse oposto é a ânima, a figura feminina dentro dele que ele muitas vezes busca nos outros, sem saber exatamente o que procura. O homem, ao buscar uma parceira, não busca apenas atração física ou uma experiência efêmera de prazer. O que ele realmente deseja, embora nem sempre seja consciente disso, é a integração de sua ânima, essa parte feminina que reside em sua psique. Quando ele encontra alguém que desperta essa ânima, ele sente que algo profundo está sendo tocado. Essa conexão não é apenas emocional, mas espiritual, pois a ânima representa uma parte dele mesmo que precisa ser reconhecida e compreendida. O desejo do homem, então, não é simplesmente por um relacionamento superficial, mas pela oportunidade de se conhecer mais profundamente, de integrar suas próprias sombras e encontrar equilíbrio em sua psique. A verdadeira intimidade para ele está na aceitação dessa parte feminina e emocional que ele muitas vezes esconde. A psicologia de Jung nos ensina que, ao contrário do que muitos pensam, o homem não é uma figura apenas racional e pragmática. Ele também carrega dentro de si um vasto mundo de emoções e sensações que muitas vezes ele mesmo não entende. A busca por uma conexão genuína, portanto, é a busca pela integração desses dois aspectos, a racionalidade e a emoção. Quando ele encontra uma parceira que o entende não apenas como um ser lógico e autossuficiente, mas como alguém que também sente, que também é vulnerável e complexo, ele sente que está sendo visto em sua totalidade. E é nesse espaço de compreensão mútua que o verdadeiro amor pode florescer. A relação entre o homem e a mulher, portanto, é uma jornada de individuação, onde ambos buscam não apenas o outro,
mas a si mesmos. Jung acreditava que cada pessoa, ao entrar em um relacionamento, está em busca de algo que a complete, algo que a ajude a integrar partes de si mesma que ainda estão fragmentadas. Para o homem, isso significa encontrar uma parceira que desperte e acolha sua ânima, essa parte emocional, sensível e intuitiva que ele muitas vezes suprime. A relação, então, não é apenas um meio de satisfação dos desejos, mas um processo de autodescoberta, de crescimento mútuo, onde ambos aprendem e se transformam. O amor, sob a ótica de Jung, não é uma fuga da solidão ou uma forma de preencher um vazio. Ele é a jornada de autodescoberta, o caminho para a integração do que está separado dentro de nós. E para o homem, esse caminho é muitas vezes tortuoso, pois ele precisa confrontar sua própria sombra, suas inseguranças e sua necessidade de controlar o que está fora dele. A mulher, ao despertar a ânima, não apenas o ajuda a se tornar mais inteiro, mas também o guia para a compreensão e aceitação das partes que ele mais teme. No entanto, o homem muitas vezes encontra resistência a esse processo de integração. O medo de perder sua identidade, de ser engolido pela mulher ou de perder o controle sobre suas emoções, o impede de se entregar completamente ao amor. Ele teme ser vulnerável, tem medo de não ser aceito em sua totalidade. Mas é justamente nesse medo que reside a chave para a transformação. Ao permitir-se viver esse amor pleno, o homem se permite crescer, se libertar de suas limitações e finalmente se tornar quem ele realmente é. O amor então se torna a força que o guia para a individuação, o processo de se tornar um ser completo e autêntico. O verdadeiro desejo do homem nas relações não é, portanto, a busca por prazer imediato ou pela conquista física, mas a busca por uma conexão profunda que o ajude a integrar todas as partes de si. Ele deseja alguém que o veja, que o compreenda, que o ajude a se tornar mais inteiro. E ao fazer isso, o amor se torna uma jornada de autoconhecimento, onde ambos, homem e mulher, crescem juntos, não apenas como parceiros, mas como seres humanos em constante evolução. E assim, ao refletir sobre a psicologia do amor, percebemos que o que os homens realmente buscam não é algo que se possa tocar, mas algo que se sente. Eles buscam a verdadeira conexão, aquela que transcende as superficialidades da vida cotidiana e que toca o âmago de sua essência. E é nessa conexão profunda, nessa busca por individuação, que o amor se torna não apenas uma experiência de prazer, mas uma jornada transformadora de autodescoberta. Sexo? Não. Os homens querem ser vistos e compreendidos. Há uma ideia profundamente enraizada na sociedade de que os homens são movidos, em sua essência, por um desejo insaciável de sexo. Essa visão, embora tenha raízes superficiais na biologia, ignora a complexidade da psique masculina. O desejo real, o que pulsa de forma silenciosa em seu coração, não é meramente o desejo físico, mas a necessidade de ser visto e compreendido. O que o homem mais anseia não é o corpo de sua parceira, mas sua alma, sua mente, sua verdadeira essência. E é na vulnerabilidade de se revelar por completo que ele se sente, finalmente, aceito. Não apenas por aquilo que pode oferecer, mas por aquilo que é, sem adornos, sem máscaras. Para o homem, ser visto de verdade é um ato de transcendência. Ele não deseja ser admirado apenas pela sua força, pelo que faz ou pela imagem de invulnerabilidade que projeta. O que ele deseja, acima de tudo, é ser compreendido nas suas inseguranças, nos seus medos, nas suas fragilidades. E essa compreensão vai além da superfície. Ela mergulha no âmago de sua alma, nos lugares que ele muitas vezes tenta esconder até de si mesmo. A psicologia de Jung nos ensina que a verdadeira aceitação vem quando conseguimos integrar tanto a luz quanto a sombra dentro de nós. E quando somos capazes de olhar o outro da mesma forma,
com compaixão, compreensão e sem julgamentos. O homem, muitas vezes, sente que deve se esconder atrás de uma fachada de força. Ele aprende desde cedo a ser forte, a não demonstrar suas emoções, a manter a calma diante das adversidades. Mas, no fundo, ele está cansado de carregar esse peso sozinho. Ele anseia por alguém que o veja além dessa fachada, que o enxergue de maneira genuína, com todas as suas imperfeições e complexidades. E é nesse espaço de vulnerabilidade que nasce o verdadeiro amor. Quando o homem encontra alguém que o compreende, não apenas na sua capacidade de conquistar o mundo, mas também nas suas fraquezas e no seu silêncio, ele sente que está verdadeiramente conectado. Ele deixa de ser apenas um ser de ação para se tornar um ser de sentimentos, emoções e, acima de tudo, de humanidade. O desejo por ser visto e compreendido está profundamente ligado ao inconsciente coletivo, uma rede invisível que conecta todas as nossas experiências e emoções. Para o homem, ser aceito em sua totalidade, com seus defeitos e virtudes, é um desejo que transcende o desejo físico. Ele quer, no fundo, a validação da sua alma, o reconhecimento de quem ele realmente é e não apenas do que ele pode fazer. Essa necessidade de ser compreendido é o que muitas vezes o impede de se abrir completamente, pois o medo da rejeição o impede de se mostrar vulnerável. No entanto, ao permitir-se ser visto por inteiro, ele encontra não apenas aceitação, mas também transformação. Ao ser compreendido, ele encontra a liberdade de ser ele mesmo, sem a necessidade de esconder as partes de si que mais teme. Jung nos ensina que a verdadeira individuação ocorre quando conseguimos integrar todos os aspectos de nossa psique, tanto as qualidades quanto os defeitos. E para o homem, esse processo de individuação é fundamental em suas relações. Ao ser visto e compreendido, ele não precisa mais esconder suas sombras. Ele pode finalmente aceitar suas fraquezas, suas emoções reprimidas, sem medo de ser julgado. Esse processo é essencial não apenas para sua saúde emocional, mas para a construção de um vínculo genuíno com outra pessoa. O amor verdadeiro não pode existir sem a aceitação plena de quem somos, sem a disposição de ver o outro em sua totalidade, sem medo ou preconceito. O desejo masculino de ser visto e compreendido também está profundamente ligado à necessidade de autenticidade. O homem deseja alguém que o veja não pela imagem que ele projeta, mas pelo que ele realmente é. Quando ele encontra essa pessoa, ele se sente finalmente em paz, pois não precisa mais esconder suas partes vulneráveis. E ao se permitir ser genuíno, ele encontra a verdadeira conexão, a verdadeira intimidade. O sexo, então, deixa de ser apenas um ato físico, mas uma expressão dessa conexão profunda, dessa união emocional e espiritual que transcende o corpo. É na verdadeira compreensão que ele encontra a paz, a aceitação e o amor. Na jornada do homem, ser visto é um ato de redenção. Ele não precisa mais carregar o peso do mundo sozinho. Ele não precisa mais se esconder atrás das máscaras que criou para sobreviver. Quando ele é compreendido, ele encontra em si a liberdade para ser quem realmente é. E isso não tem preço. A verdadeira intimidade não se dá na troca de corpos, mas na troca de almas, no entendimento silencioso e no acolhimento profundo. O homem, então, encontra o que mais deseja: ser aceito, ser amado, ser compreendido. Portanto, o desejo que muitos homens têm não é apenas de sexo, mas de algo que vai além, o desejo de ser visto por quem realmente são, de ser compreendidos na totalidade de sua humanidade. E ao ser aceito assim, sem reservas, sem medos, o homem encontra o que sempre procurou, um amor que transcende as superficialidades da vida e que toca as profundezas de sua alma.
A jornada do homem em busca de intimidade e conexão verdadeira não é um caminho de simples descobertas externas, mas uma jornada profunda para dentro de si mesmo. Ao longo dessa jornada, ele se confronta com suas sombras, seus medos e, acima de tudo, com a sua vulnerabilidade, que não é um sinal de fraqueza, mas o reflexo de sua verdadeira força interior. Ele não busca apenas prazer físico, não busca apenas ser admirado. O que ele realmente deseja, em sua essência, é ser visto de forma autêntica, sem máscaras, sem defesas, e é quando ele se permite ser compreendido que encontra a verdadeira liberdade emocional. O homem busca algo que vai além do superficial. Ele anseia por uma conexão que toque sua alma, que o faça sentir-se aceito em sua totalidade, com todas as suas fraquezas e forças, suas sombras e luzes. E quando ele encontra alguém que o vê, que o entende e o aceita como é, ele alcança a verdadeira intimidade. Não uma intimidade baseada em expectativas ou em perfis idealizados, mas uma intimidade genuína, onde ele pode ser ele mesmo, sem medo de julgamento. Ao integrar suas próprias sombras, ao reconhecer suas vulnerabilidades e ao se permitir ser visto em sua totalidade, o homem descobre uma força mais profunda do que qualquer fachada de invulnerabilidade. Ele encontra a paz interior e a liberdade emocional, e ao fazer isso, cria a base para um vínculo autêntico, onde a verdadeira conexão pode florescer. O desejo secreto dos homens, como revelado pela psicologia de Jung, não é o desejo de sexo ou de conquista superficial. É o desejo de ser visto em sua totalidade, de ser compreendido sem reservas. Quando ele encontra esse tipo de conexão, ele não apenas transforma sua relação com o outro, mas também se transforma interiormente. E nessa transformação, o homem descobre que, no fundo, ele não está buscando apenas a validação externa, mas o reconhecimento de sua própria humanidade. Portanto, a verdadeira intimidade não é uma simples troca física, mas um encontro de almas. E o homem que se permite ser vulnerável, que se permite ser visto e compreendido, é aquele que encontra o amor mais profundo e transformador de todos, o amor por si mesmo e a capacidade de compartilhar esse amor com os outros de forma genuína e sem medo.